bom com vocês? Então, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós começamos a nossa primeira aula agora, né, por vídeo. E aí nós vamos começar o módulo 2, a partir do capítulo 3, que começa na página 204, tá certo? Esse conteúdo agora vai ser relacionado à classificação dos seres vivos. Então, eu peço que vocês acompanhem aí, colocando na página 204 em diante, tá? Que começa aí o primeiro tópico, classificação dos seres vivos. Então, a gente percebe o seguinte, que para a gente poder organizar todas as nossas informações, todos os nossos objetos, as situações do nosso dia a dia, a gente precisa colocar isso por categoria, para facilitar o nosso processo. Então, a mesma coisa acontece no mundo vivo. O mundo vivo necessariamente precisa também estar organizado em categorias, tá? Para facilitar justamente o estudo desses seres vivos. Então, antigamente, lá na época de Aristóteles, esse mundo vivo ele era organizado a partir de 3 categorias simples, que era a categoria dos vegetais, certo? Dos animais e dos seres humanos. Nessa categoria dos vegetais incluía aqueles seres vivos como plantas, né, que conseguem produzir o seu próprio alimento. No caso dos animais, aqueles seres que não conseguem produzir o seu alimento e têm sentidos, né? E no último caso seria aí a questão do ser humano, que além dele ter a capacidade de ter sentidos, também ele tinha a percepção do raciocínio lógico, tá bom? No século XVIII, a ideia de transformar, de melhorar essas categorias surgiu a partir de Linneu, Carlos Linneu, que aí ele resolveu pegar essas estruturas mais simples e colocar elas em categorias mais completas. Foi aí que ele deu origem às classes hierárquicas, tá? Classe, ordem, gênero, família, espécie, que é utilizado pelos nossos dias atuais. Então, na época de Linneu, existia apenas 3 reinos, que era o reino dos animais, o reino dos vegetais e o reino mineral. Depois, com o passar do tempo, claro que isso foi sendo modificado. Então, a proposta de classificação dos seres vivos atual, ela está delimitada da seguinte maneira. Ela está classificada em 5 reinos. Então, vamos conhecer primeiramente quais são esses 5 reinos. Nós temos o reino das bactérias. Antigamente, esse reino era chamado de reino Monera, mas hoje em dia esse termo já está em desuso. Então, no reino das bactérias, eu vou ter aqueles seres que são procariontes e seres unicelulares. Beleza? Vamos lá. Unicelulares porque eles têm apenas uma única célula. E essa célula é uma célula simples, ou seja, sem compartimentos, sem nenhuma organização celular muito complexa. Então, é uma célula simples em que eu vou ter dentro dela somente o material genético disperso no citoplasma, tá certo? Então, a gente não vai ter todas aquelas organelas celulares que a gente vê numa célula mais evolutiva. Por isso mesmo que ela é chamada de célula procarionte, uma célula simples, certo? Enquanto que o termo unicelular significa dizer que é apenas uma célula. Tudo bem até aí? O próximo reino, depois das bactérias, são os fungos. O reino dos fungos é caracterizado por aqueles seres eucariontes, ou seja, já são aquelas células mais evolutivas, certo? Então, vamos lá. Eucariontes. E eles são unicelular ou pluricelular. Vai variar aí nesse caso. Quando a gente se fala o termo eucarionte, é o oposto da procarionte. Então, significa dizer que é uma célula completa. Ela vai ter núcleo, ela vai ter o DNA, o material genético dentro do núcleo e todos os compartimentos ao redor do citoplasma, que são as organelas celulares. Então, é uma célula completa e não célula simples, né? Ela já vai ser completa.
Quando eu me refiro ao termo unicelular, é que tem apenas uma única célula. Ou pluricelular significa dizer que tem várias células, porque a palavra pluri significa várias. Várias o quê? Várias células. Tudo bem? E tem um diferencial aqui, viu, gente? Os fungos, eles são seres heterótrofos. O que significa dizer? Que eles não produzem o seu próprio alimento. Muita gente confunde os fungos como sendo seres autótrofos, só que eles não são, tá bom? Agora, claro, eles são heterótrofos por absorção e não por digestão. Por exemplo, seres humanos. Nós somos seres heterótrofos. Nós procuramos o nosso alimento, né, para a gente conseguir ter a nossa nutrição. Mas a gente faz o processo de digestão, né? E no caso dos fungos, eles não fazem a digestão. Não é por digestão a sua alimentação, e sim por absorção, tá certo? Então, eles vão ser também heterótrofos. Ou seja, não conseguem realizar o seu próprio alimento, tá bom? Eles são heterótrofos por absorção. O reino dos protoquitistas é representado por seres eucariontes. Então, eles podem ser ou unicelular ou pluricelular. Então, vamos lá. Eles podem possuir apenas uma única célula, unicelular, ou eles podem ser indivíduos com muitas células, que nós chamamos de pluricelular. Agora, o diferencial é que eles não têm células simples. As células deles são mais completas do que das bactérias. Então, nós chamamos essa célula de célula eucarionte. Reino das plantas. O reino das plantas é classificado como seres vivos que têm várias células. Então, eles são chamados de pluricelulares, certo? Eles são, essas células, por obrigação, elas são células completas, então são células que nós chamamos de eucariontes. E as plantas, elas conseguem realizar o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, eles são seres chamados de autótrofos. Certo? O próximo reino é o reino dos animais. E são os seres mais evoluídos, né? Pela evolução das espécies aí. Então, são seres que têm muitas células, né? São chamados de pluricelulares. São seres que essas células são células completas, então são chamados de eucariontes. E não conseguem realizar o seu alimento, não conseguem realizar a sua alimentação. Então, eles são seres heterótrofos. Nesse caso, eles são heterótrofos por digestão e não por absorção, como acontece lá com os fungos, tá bom? Que a gente viu agora há pouco. Então, eles são heterótrofos. Então, resumindo, nós temos 5 reinos. Reino das bactérias, reino dos fungos, reino dos proquitistas, reino das plantas e o reino dos animais. Então, vamos lá, pessoal. Indo para o próximo tópico, nomeando seres vivos. Então, a classificação biológica, ela agrupa os seres vivos em determinadas hierarquias. E quais são essas hierarquias? Isso vai facilitar também para a gente chegar ao nome de uma determinada espécie, tá? E essa espécie fica mais fácil para todos os estudiosos chegarem a um denominador comum em relação àquele determinado ser vivo, né? Independente do local onde esses seres vivos sejam encontrados. Então, essa hierarquia vai desde o menor até o maior. Então, nós falamos dos 5 reinos. Reino das bactérias, reino protoquitista, reino dos fungos, reino das plantas e o reino dos animais. Então, obviamente, nós vamos começar por reinos, tá? Então, nós temos reino, seguindo a sequência hierárquica. Depois de reino, nós temos a classe daquele ser vivo, depois a ordem, depois a família,
depois o gênero e, por fim, o nome da espécie. Então, nós temos aqui essa sequência, tá certo? Essa hierarquia até a gente chegar à denominação de um determinado ser vivo. Então, quando a gente não lembra essa sequência, eu vou ensinar para vocês uma pequena palavra que vai ajudar bastante, tá? Então, vocês vão escrever Ré, Fi, Co, Fá, G. Essa palavra aqui vai nos ajudar a lembrar dessa sequência hierárquica da classificação dos seres vivos. Então, nós temos aqui reino, filo, que também nas plantas, nesse caso, a gente vai usar a palavra divisão, tá certo? Classe, ordem, família, gênero e, por último, espécie. E aí a gente vai designar o nome de determinada espécie seguindo essa sequência aqui. Então, lembrando só que quando eu vou colocar uma palavra, o nome de uma espécie, seja lá qualquer for, vou colocar aqui um exemplo. Homo sapiens. Então, vamos lá. Seguindo a regra aí dos estudiosos, tá? Toda espécie, ela vai começar com letra maiúscula, seguida de uma letra minúscula, tá certo? E a origem dessa palavra sempre vai ser em latim. Então, nós vamos colocar aqui a primeira letra maiúscula. Nesse caso aqui, homo se refere ao quê? Ao gênero, tá bom? E sapiens, primeira letra minúscula, equivale à espécie. Estamos vendo aqui o nome científico, como nós escrevemos o nome de determinada espécie, tá certo? Lembrando que se por acaso eu estiver digitando essa palavra ela vai vir em itálico lá no meu texto. Tudo bem, gente? Bom, pessoal, então já que nós falamos sobre as características dos reinos, nós falamos agora sobre a classificação hierárquica de todos os seres vivos, agora a gente vai colocar a atividade aqui para a gente responder, tá certo? Então, abram aí na página 212 e 213. Vamos lá. Acompanhem junto comigo. Muitas vezes, ao estudar os seres vivos, é necessário identificar sua classificação. Nesses casos, é comum o uso da chamada chave de identificação. Nela, há a descrição de características que identificam o ser vivo em questão. Veja abaixo um exemplo de chave de identificação. Então, a gente só está colocando aqui, ó, algumas letras, né, que falam sobre determinados seres vivos. Então, na letra A diz seres vivos procariontes. Na letra B, protozoários ou algas. Na letra C, apresentam cloroplasto, parede celular de celulose e realizam fotossíntese. Não alimentam-se ingerindo seres vivos ou parte deles. Então, assim, só por essa fala, por esse enunciado, a gente já dá para distinguir se vai ser o reino das bactérias, o reino dos protozoários, o reino das plantas, o reino dos fungos ou o reino dos animais. Então, vamos lá, colocando aqui a sequência das imagens, né? Na primeira parte aí, imagem rosa. Gente, só de olhar a imagem já dá para saber de qual reino corresponde, né? Diz aí, é comum encontrarmos bolores em alimentos em decomposição. Esses seres vivos não realizam fotossíntese, então já sei que não pode ser planta. E para se nutrir, absorvem nutrientes presentes no ambiente. Lembra que eu disse que os fungos, eles são heterótrofos e eles realizam a sua nutrição através da absorção. Nesse caso aqui a gente está vendo um exemplo de bolores, né? Que são aqueles mofos que ficam em determinadas comidas. Então, a gente vai ter um exemplo aqui, como está mostrando, de tipo de fungo, mas poderia ser cogumelo, enfim, poderia ser outros tipos de fungos. Então, pergunta, qual é o reino? Reino dos fungos. Aí diz, sequência da chave seria A, B, C e D. Então, vamos colocar aí como resposta, o primeiro quadrado seria reino dos fungos.
A sequência da chave seria o quê? Letra A, B, C e D. Seria a sequência aí para chegarmos a essa conclusão. A próxima imagem está mostrando um tipo de vegetação. Essa vegetação nós chamamos de musgos, tá? Que é um tipo de briófita, que é um tipo de planta. Então, obviamente, vai pertencer ao reino das plantas. Diz assim: os musgos geralmente vivem próximos a locais úmidos. Esses seres vivos realizam fotossíntese e suas células obtêm cloroplastos. O tamanho varia de acordo com a espécie. Então, obviamente, pertence ao reino das plantas. E a sequência de chave seria A, B e C. E a última imagem está mostrando uma imagem de esponjas. Esponjas, pessoal, é um tipo de animal invertebrado. Assim, olhando pela imagem, a gente não identifica de cara que é um animal, né? Parece uma rocha ou alguma coisa do tipo. Mas nos próximos capítulos nós vamos iniciar as características de cada reino. E quando a gente chegar lá no reino dos animais, a gente vai identificar os tipos de animais invertebrados, como no caso das esponjas é um exemplo, e a gente vai ver também os animais vertebrados, tá? Mas isso só no decorrer aí dos próximos capítulos. Aí diz: as esponjas vivem fixas no substrato marinho. Esses seres vivos não realizam fotossíntese e ingeram o alimento de que se necessitam. Seu tamanho varia de acordo com a espécie. Então, as esponjas pertencem ao reino dos animais. Então, vamos colocar lá: reino dos animais. Vamos lá para a sequência aí de chave. As letras características seriam o que aí? A, B, C e D. Bom, vamos lá. Então, nós estamos agora na segunda questão, página 213. Então, diz o seguinte: observe as imagens abaixo e leia as informações presentes na ficha de cada espécie. Então, como nós podemos observar aqui, nós temos a imagem aqui de duas pererecas. Claro que são espécies diferentes. Dá para perceber, inclusive, só olhando, né, gente? Pela cor, né, da sua pele e entre outras características aqui que a gente pode destacar. Bom, então tá dizendo aqui, letra A: em que reino esses seres vivos são classificados? Complete as fichas acima com a informação correta e em seguida converse com seus colegas sobre outros seres vivos que podem ser classificados neste reino. Gente, a ficha dessas duas espécies aqui está quase completa. Está dizendo o nome da família, o nome da ordem, o nome da classe. Só está faltando a gente colocar o reino, que é pertencente ao reino dos animais. Então, reino dos animais, tá bom? Claro que a gente vai ter aqui uma diversidade enorme de tipos de animais. Como eu disse anteriormente, existem os animais vertebrados e os animais invertebrados. Então, como exemplo aqui, a gente poderia colocar cachorro, macaco, crustáceos, né? Equinodermos, que a gente vai ver futuramente, esponjas, inclusive nós, seres humanos, que somos os mamíferos, né? A última parte da evolução dos animais. Dando sequência, letra B. Identifique as semelhanças e diferenças em relação à classificação biológica das espécies acima. Para isso, escreva S nos níveis hierárquicos que são semelhantes e D que diferem. Então, vamos lá. Essas duas pererecas que nós estamos vendo aí na imagem pertencem ao mesmo reino? Sim, né? Então, vamos colocar lá o primeiro quadradinho, S. Não é isso? Elas pertencem à mesma ordem, a gente só vai observar a ficha dessa espécie. Então, também pertence à mesma ordem, S. Elas pertencem ao mesmo filo, também pertencem ao mesmo filo, que faz parte do filo dos cordados, tá certo, gente? Geralmente, os filos dos cordados, eles têm uma estrutura chamada notocorda. E a notocorda é que vai dar origem à nossa coluna vertebral.
Então, eles também pertencem ao mesmo filo. Pertence à mesma família, também pertence à mesma família. Bota S. Pertence à mesma classe, também, porque os dois são anfíbios. É isso? Então, também colocamos lá. E eles pertencem ao mesmo gênero? Nesse caso aqui, não. O gênero é diferenciado. Como é que eu vou saber, professora? Vamos olhar o primeiro nome, ó. Esse primeiro nome é diferente desse primeiro nome, né? O nome de uma espécie, primeiro a gente tem o gênero, depois tem a espécie, né? Então, obviamente, pertence a gêneros diferentes. Então, o último quadrado vai ser letra D. Agora, a letra C. Um pesquisador está estudando um anfíbio cujo nome científico é Dendropsopus minutus. Complete corretamente a ficha abaixo. Então, vamos aí colocar todas as características que está faltando nessa ficha, tá bom? A família vai pertencer à mesma família lá da imagem de cima. Então, nós vamos colocar aqui família Ilidae. Então, vamos lá. Família Ilidae. Ordem. Gente, ele pertence à ordem dos anuros. Tá certo? Quando a gente vai estudar lá na frente os anfíbios, a gente vai ver que existem tipos diferenciados de anfíbios. Então, anuros a gente vai encontrar perereca, sapo, rã, tá certo? Continuando, classe. E aí, vamos lá, completando a ficha desse animal. Eles pertencem à classe dos anfíbios, que eu acabei de falar, não é isso? Anfíbios. Filo. Eles têm coluna vertebral, porque eles apresentam uma estrutura chamada notocorda. Então, o filo vai ser parte dos cordados. Filo, cordados. Todos os animais que possuem coluna vertebral. E o reino, por fim, o mais fácil, reino dos animais. Letra D. Qual das espécies mostradas nas imagens A e B provavelmente tem parentesco mais próximo com a espécie Dendropsopus minutus? Escreva em seu caderno como você chegou a essa conclusão. Não precisa escrever no caderno, tá certo? Aqui embaixo mesmo dá pra gente falar. Então, qual será dessas duas espécies que tem parentesco com ela? Gente, vai ser essa daqui, ó. Por quê? Porque elas possuem o mesmo gênero. Olha só como é o nome dessa, ó. Essa daqui começa com Dendropsopus. Então, obviamente, essa espécie que é falada na letra D, ela tem parentesco com a primeira perereca aqui. Justamente porque as duas possuem o quê? O mesmo gênero. Então, a resposta da letra B, você vai colocar isso. Provavelmente, né, vai ser a imagem A, porque elas possuem o quê? O mesmo gênero. São espécies diferentes, porém, elas possuem o mesmo gênero. Por isso que tem parentesco. Tudo bem, gente? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje. A próxima aula nós damos continuidade, tá certo? Tchau, tchau!